dia! Entrou a live, maravilha! Tava aqui tentando e não tava entrando, agora deu certo, que maravilha! Tava fazendo foto em vez de entrar a live. Vamos lá, nosso encontro maravilhoso que eu estou desde quinta-feira da semana passada, então fiquei uma semana sem fazer live, né? Eu viajei, eu fiz na sexta-feira. Eu não fiz no sábado, porque eu viajei na sexta, então com a viagem eu não consegui me organizar para estar fazendo as lives, sinto muito, e eu fico com bastante saudade de estar aqui com você pra gente aprender um pouquinho mais, fazer nossa meditação diária. Bom dia, Elisa, bem-vinda. Espero que quem faz aí a meditação comigo todos os dias tenha feito a meditação mesmo que eu não esteja aqui, e que a gente possa estar iniciando aí esse período que a igreja coloca como quaresma, são esses 40 dias, ontem foi o primeiro, né, até a nossa Páscoa, até esse período que traz essa consciência maior do Cristo vivo, renascido em todas nós, que amplia essa consciência da energia crística, que é a energia da consciência do amor incondicional, para a gente fazer as pazes aí com tudo que nós precisamos. Hoje eu coloquei um filtro meio doido aqui, porque eu tava tentando abrir a live e não tava indo, e aí no filtro abriu, não sei o que aconteceu. A minha boca fica estranha, mas vamos lá. Tomara que dê certo, que esteja o som bom. Tá me ouvindo bem, Elisa? E aí a gente vai começar hoje com a meditação que a gente vinha fazendo na semana passada. Elisa, tu lembra como que é? Só coloca pra mim se tu lembra, que é aquela que a gente começa olhando na linha do horizonte, faz as 7 respirações, vai no coração, fica 5 minutinhos no coração e depois a gente faz as 7 respirações novamente. A voz tá ótima, maravilha. Só me conta se tu lembra qual é a meditação, senão eu explico. Então tá. A gente vai fazer a meditação e depois a gente vai conversar e vai fazer uma leitura do livro das constelações. A gente estava na parte semana passada dos relacionamentos afetivos. Eu tinha lido um trecho que explica sobre a gente seguir o companheiro e o companheiro servir a mulher, né? Bom dia, Val! A gente vai fazer primeiro a meditação e depois a gente segue com a nossa boa conversa aqui. E quem tiver dúvida é só colocar as dúvidas. Bom dia, Carmen! Receba meu abraço. Que bom que a Carmen tá aí. Espero que vocês tenham tido um bom feriado, tenham descansado, tenham estado com quem vocês amam. Eu viajei, cheguei ontem, fiz uma excelente viagem de volta, não tinha trânsito nenhum, então foi abençoado o meu retorno ontem, foi maravilhoso. Consegui fazer boas coisas. Eu estive com a Val, a Val foi participar do Constela Vida que a gente fez na terça-feira à noite lá em Tijucas. Val chegou bem, né? A gente ficou até bem tarde. Bem-vinda, Ana, bom dia. Nós começamos, era 5h30 o workshop de constelações. Acredito que a última constelação deve ter encerrado à meia-noite. Foram várias constelações. E só que aí a gente ficou... Bom dia, Regiane! Nós ficamos conversando bastante depois, quando eu vi, alguém disse que já era 1h15 da manhã, da madrugada, né? Acabou que eu saí de lá, já passava das 2, porque daí todo mundo quer conversar um pouquinho e aí a gente fica dando uma atenção para cada uma. Eu sei que eu cheguei em Porto Belo, no hotel para dormir, já eram quase 3 da manhã, quase 3 da manhã, eu deitei, era 3 da manhã, tomei meu banho e foi bom, muito, muito, muito bom. Eu tava pensando, da hora que eu saí de Porto Belo até a hora que eu cheguei,
foram 10 horas, né? E aí passa voando, né, Val? A gente se nutre, e aí foi muito interessante que uma profissional linda que estava lá, ela foi a última a sair, né? A gente ficou conversando e ela disse: Nossa, Morgana, como é incrível esse trabalho que tu realiza, porque às vezes a gente chega no trabalho de manhã e não vê o dia acabar, né? Não vê a hora que o dia acabe, porque tá lá cansado, já chega cansada para trabalhar. E aqui a gente ficou tantas horas à noite, na madrugada, conversando, que às vezes dá mais sono, né? E eu movo as constelações de forma oculta, então é quase como um teatro do Charlie Chaplin, que é em silêncio, porque eu não exponho a vida de ninguém durante a constelação, né? Eu não exponho a história da pessoa. Ocorre sim o movimento, ocorre sim a fala dos representantes, mas de uma forma muito discreta para fica mais na curiosidade, na real, né, de quem representa, querer saber o que representou. A gente não compartilha para preservar a intimidade, mas tem todo um movimento energético ali que as pessoas sentem e que percebem a transformação, e isso é muito lindo de ver. E tem toda a parte da palestra, né, Val, que a gente conversa bastante. Foi muito, muito valioso esse final de semana, essa terça-feira, não foi no final de semana, foi na terça, para começar esse período de quaresma realmente com mais consciência, né? Então eu fiz um combinado com as meninas que elas olhassem para uma coisa na vida e para um tipo de comportamento que precisa tomar mais consciência e melhorar, né? E se lapidar um pouquinho mais. E normalmente esse tipo de comportamento muitas vezes é algo que tu já ouviu alguém que convive contigo falando dele, né? Às vezes você fica mais nervosa por algum motivo, presta atenção qual é o motivo que te desperta esse nervosismo. Sempre tenta encontrar o pano de fundo das histórias, né? E aí você vai integrando, vai fazendo uma cura com aquilo para que o teu comportamento melhore, para que tua relação com o outro ou com a tua própria vida melhore, né? Pode ser que seja um vício, né? Então, tem pessoas que têm o vício com a bebida alcoólica e aí se comprometem nos 40 dias ficar sem beber uma bebida alcoólica, né? Porque é um processo de purificação agora, esses 40 dias. Ontem o Luiz fez um vídeo muito bonitinho do encerramento nosso do Constela a Vida na terça-feira, e pela primeira vez eu resolvi levar champanhe para encerrar, para celebrar a vida, brindando mesmo. E o Luiz gravou, né? E ele fez um vídeo bonitinho ontem à noite e me enviou, olha como que eu fiz o vídeo, e eu curti e coloquei lá. Agora a gente inicia esse processo de 40 dias, né? Ontem foi o primeiro. Que a gente tome consciência, porque daqui 40 dias a gente tem o retiro de Páscoa, que a gente faz lá no Espaço Monte Cristo desde 2018. Esse ano é o 4º ano consecutivo que a gente faz. E quem foi sabe a bênção que é, como é maravilhoso, como realmente tu sai de lá com o coração limpo, né? Outro dia eu atendi uma senhora que me falava que por muitos anos, devido ao casamento, devido ao relacionamento como era com o marido, ela ficou com o coração negro, com o coração escuro, pesado, de tanta dor e sofrimento em relação aos conflitos que tinha com o marido. E depois do divórcio, depois de passar por um processo, ela vem purificando. Ela diz, hoje eu sinto meu coração mais leve, mais branco, né? Mais puro. E aí a gente pensa, quanta destruição no corpo, em outras relações, a pessoa faz quando deixa esse coração tão pesado, tão lameado, né? Então que a gente
possa tomar consciência, se a gente está carregando essas mágoas que escurecem tanto o nosso coração, que a gente compreenda que por causa de uma ferida com uma pessoa que possa ter nos magoado muito, a gente bloqueia todos os outros relacionamentos da nossa vida. A gente bloqueia o relacionamento com o dinheiro, com a saúde do nosso corpo físico, com outras pessoas que podem chegar na nossa vida e enriquecer a nossa profissão, a nossa alegria diária, né? Como as pessoas vão ficando encolhidas e adoecidas por causa de um conflito, e quanto que se a gente limpa e purifica, a vida enriquece, né? Então, a Val está escrevendo aqui que cada encontro é enriquecedor, incrível, em cada encontro a gente vai se lapidando. E aqui todas as manhãs a gente tem essa oportunidade, né? Essa oportunidade de conversar um pouquinho aqui, mesmo que eu não esteja vendo vocês podem colocar informações ali nos comentários e a gente vai conversando e vai trocando ideias, às vezes questionamentos que tem, e eu vou trazendo recursos aí que eu aprendi ao longo da jornada para facilitar a área da gente se relacionar bem na vida. Bom dia, Paula. É essa sabedoria que eu corri atrás para aprender, né? O que é que inspira, o que é que traz vitalidade e vontade de estar sempre crescendo e melhorando e vivendo mais e melhor nessa existência, né? Vivendo com graça, vivendo com leveza, vivendo com vontade de levantar de manhã e fazer algo maravilhoso da sua vida e aprendendo a lidar com toda essa neuroquímica que forma o nosso corpo, né? Todas essas emoções, o que acontece comigo quando o outro faz algo, como é que eu lido com isso, o que é que eu faço com o que fizeram comigo. Vou passar uma vida inteira, né, com pena de mim, do outro, ou eu todo dia tenho a oportunidade, ou a cada instante eu tenho a oportunidade de escolher fazer algo diferente do que eu tenho feito, né? Por que eu tenho que me apegar e me enrijecer numa forma pensamento e lidar com aquela situação do mesmo jeito todos os dias? Porque o que me impede de eu fazer escolhas, de fazer de forma diferente o que eu tenho feito até hoje? Bom dia, Zita. Então é com tudo isso que a gente sempre está aqui querendo inspirar você a começar a fazer escolhas diferentes em relação a se permitir viver de forma diferente do que você tem vivido até hoje, para realmente melhorar e renascer a cada dia de uma forma mais iluminada, mais leve, para que a tua presença possa ser luz, possa ser enriquecedora para outras pessoas, né? Como é bom a gente saber que outras pessoas conseguem viver melhor. Ontem eu recebi um áudio lindo, eu escutei quando eu estava quase chegando em casa, e preenche o nosso coração, a pessoa dizer: olha, Morgana, eu sei que tu deve ter uma noção, mas eu acredito que tu não consegue dimensionar a grandeza do trabalho que tu faz, como realmente tu toca e modifica o estado de presença, que eu cheguei lá no espaço e que eu tô hoje o meu dia inteiro. Eu acho que não tem nada que realmente dimensione, né? É só a própria pessoa sentir um coração expandido e leve e cheio de amor, de graça, para estar lá a serviço de outras pessoas depois. Porque quando a gente se melhora, a gente melhora a vida de outras pessoas. Porque se eu tô me sentindo bem, quantas pessoas passam por mim no meu dia e que conseguem receber um pouquinho desse meu estado de estar bem. Agora, se eu tô com aquele coração pesado, como eu me fecho, como às vezes eu tô com uma cara rancorosa, e isso eu também partilho e compartilho com os outros, e aí é igual vírus, né? É igual Covid, quantas compartilhadas dá desse mau humor, às vezes, que a gente acorda e que a gente escolhe carregar aquele mau humor o dia inteiro, em vez de escolher dissipar aquilo. E às vezes, Morgana, como que dissipa? Acordei, não sei porquê, mas já com raiva do mundo. Coloca uma boa música, né?
vai lá no Spotify, tem uma playlist que chama Portal Ilumina, busca meu nome, Morgana Shirman, lá tem várias músicas bem bacanas de processo de autoconhecimento que tu deixa tocar no teu dia. Outro dia eu falei aqui, eu não falei aqui, eu falei foi para a mentoria das mulheres, que usar umas músicas, bom dia Jaque, bom dia Ed, usar músicas baixinhas mesmo dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, que são frequências muito elevadas, elas limpam o teu ambiente. Que músicas são essas? Busca no YouTube, são músicas ortodoxas russas, eles criaram em frequências para os anjos, então tu deixa aquilo tocando de fundo baixinho na tua casa, ela harmoniza a frequência energética da tua casa, isso é muito importante. As músicas gregorianas, os cantos gregorianos também são maravilhosos, você não precisa deixar alto, baixinho mesmo, ele já fica vibrando e melhorando a frequência da tua casa, isso é muito importante, porque se você costuma deixar rádio com notícias ou televisão com notícias, né? Eles emitem frequências muito baixas, porque eles emitem frequência do medo e aquilo contamina o ambiente da tua casa, né? Às vezes a Morgana fala aqui, se precisa discutir uma coisa mais pesada, que cada um tá com seu ponto de vista enrijecido e aí dá aqueles conflitos grandes, né? Quem sabe vai conversar lá num jardim, lá num parque da tua cidade, vai fazer isso caminhando na rua com a pessoa, né? Convida a pessoa para caminhar, para conversar, em vez de fazer isso dentro do quarto do casal, por exemplo, não discuta a relação dentro do quarto do casal. O quarto do casal é um lugar muito sagrado para ter energia do amor, do prazer, daquilo que une e protege a unidade da família. São escolhas conscientes, são escolhas sábias. Você ganha um conhecimento, vai lá, coloca em prática e vê o que é que isso traz de resultado para a tua vida. Então, ninguém morre para resolver uma questão naquele instante, é a tua energia de morte que quer brigar naquele instante. Se você der uns passos para trás, respirar um pouquinho e fazer um convite, vamos fazer um chá e sair para caminhar na rua, isso vai ficar mais leve, pode ter certeza. E quando a gente está mais leve, lembra sempre do que eu falo, o olhar amplia e você ganha maior capacidade de resolução, de solucionar. Você consegue acessar talvez o que o outro está sentindo também, e aí talvez você consegue sentir um sinto muito, porque às vezes a gente machuca sem querer as pessoas, né? Às vezes alguém te fala uma coisa, aquilo já altera você, você já começa a brigar e daí o outro já fica também brabo e daí já começa uma confusão geral e aí depois que para, tu diz, nossa, por que eu fiz aquilo? Porque pegou algum ponto, você precisa, então é aquilo que eu falo de pano de fundo, você precisa ir atrás para ver o que é que o outro falou que te pegou. Qual é esse gatilho que tu tem aí, que é como se tivesse apertado o gatilho da arma e daí solta a bala que explode com tudo. É bem interessante você fazer esse processo, isso é processo de autoconhecimento, você buscar esses panos de fundo, porque a hora que você limpa aquilo que dá o gatilho, você sai desse mecanismo automático que às vezes pode estar sendo muito destrutivo para você. Deixa eu ver o que a Val escreveu aqui. Eu sou imensamente grata por ter chegado até a ti, porque hoje muitos dos questionamentos que eu me fazia, hoje eu compreendo com os ensinamentos que tu passa. Gratidão. Bem-vinda, Edilene, bem-vinda, Márcia. Vamos fazer nossa meditação? Já conversei um bom bocadinho aqui sobre isso que eu amo estar compartilhando, que são facilidades para que você possa se ajustar aí com os relacionamentos que você possui na sua vida, que você possa ampliar essas relações. Vamos fazer a meditação do sorriso aí, da leveza, da clareza, do sucesso.
As mãos ficam juntinhas assim, os dedinhos em cima da coxa, o peito fica aberto, coluna fica alinhada. Presta bem atenção na tua coluna, na região lombar, quando tu fica sentada. As pernas não ficam cruzadas, nem os braços. Você deixa os pés bem junto do chão, sente que os teus pés tocam o chão. Ó, por exemplo, hoje eu tô de salto, mesmo estando de salto, eu sinto os meus pés tocando bem a sola do meu sapato para eles estar bem apoiados, não ficam dedos flutuando, né? Presta atenção no teu pescoço, mantenha o teu corpo bem alinhado. Lembra que, agora eu vou parar de olhar para vocês porque eu também vou fazer a meditação. O olhar fica na linha do horizonte, um pouquinho acima da linha do horizonte, ele não fica fixo num ponto. Você enxerga 180 graus, você está ampliando sua capacidade visual. E aí a gente começa soltando, sempre primeiro a gente solta e solta o máximo do ar. Quando a gente solta, o umbigo vai para dentro, o diafragma sobe e a gente solta tudo que está dentro da gente. A gente relaxa o nosso corpo e a gente solta sorrindo. Quando a gente inspira pelas narinas, o peito cresce, a barriga cresce, o corpo inteiro expande. A gente vai fazer 7 respirações assim e depois eu vou conduzindo vocês. Começando agora. Fecha os teus olhos. E agora você, como a grande comandante deste corpo, dá o comando para o teu corpo, que ele se mantenha em postura, na mais linda postura, na mais linda existência desse corpo, como uma estátua. A partir de agora você é a estátua mais linda. Nada no teu corpo vai mexer. E você vai habitar o seu coração. Você leva todos os teus sentidos para mergulhar dentro do teu coração, região central do teu peito. Te imagina mergulhando aí dentro do teu coração e fica nesse vazio, nesse grande silêncio. E tudo que você ouvir de som externo, que o teu corpo mexer, querer coçar, os pensamentos internos que passam por você, você simplesmente sorria para tudo isso
e volta a mergulhar ainda mais profundamente dentro do seu coração. A partir de agora eu fico em silêncio junto com você.
Os olhos se abrem, olha na linha do horizonte e sorria soltando o ar e vamos fazer 7 respirações. Coloca tuas mãos aquecidas nos teus ouvidos. Mão esquerda no ouvido esquerdo, mão direita no ouvido direito. Pode continuar olhando na linha do horizonte, se você quiser fechar teus olhos para perceber-se mais internamente, você também pode fechar. E as tuas mãos agora abençoam a tua parte do teu corpo que serve para essa escutatória, que ela fique mais ativa, que o teu corpo inteiro se abra através do teu ouvido direito e esquerdo para escutar mais a vida, para perceber mais a vida, para se abrir mais para as pessoas. Para se abrir mais para você. Que do teu coração expanda a virtude da gratidão, esse grande sentimento. Que ele esteja ressoando do teu coração para cada celulinha do teu corpo, para cada bactéria, vírus, tudo que possui aí no teu corpo, que se expanda essa frequência da gratidão por todo o teu corpo. E do teu corpo se expande para a sala onde você está, para toda a tua casa, para a tua cidade, para o nosso país, para o nosso planeta. Deixa aí essa frequência da gratidão para todo o planeta, para todos os seres que habitam o nosso planeta. Que essa energia da gratidão expanda além do nosso planeta, para toda a nossa galáxia. Que essa frequência encantada da gratidão se expanda mais e mais, tocando cada ser, cada planeta. Sinta como é abençoado e maravilhoso estar a serviço de cultivar uma presença que encanta, a serviço de um bem maior, a serviço de mais paz, de mais estado de graça e bem-aventurança para todos os seres. Que todos os seres em todos os mundos possam sentir agora a felicidade. Pode tirar as mãos das tuas orelhas. Ai, que maravilha! Bom dia! Bom dia, Bá, chegou de viagem. Bom dia a cada uma que chegou aqui depois e que se manteve conosco fazendo a meditação. Espero que tenha conseguido fazer desde o início. Quem já aprendeu, segue, mesmo que eu já tenha começado, faz ela do início. Quem quiser fazer a meditação, eu vou deixar a live gravada, então você pode pegar depois para fazer essa live,
para fazer essa meditação. Essa meditação é maravilhosa. Eba! Ele tá aqui com o namorado. Eba! Bem-vindo, Rodrigo. Que bom, que bom. Essa meditação é deliciosa. E enquanto eu tava lá no meu coração, veio um script de algo para eu fazer, para eu conduzir. Então agora eu vou ter que achar uma data para passar um final de semana aí com vocês. Só em processo de renascimento, só em processo de purificação. Aproveitar essa quaresma para fazer isso. Ensinar mais pessoas a fazerem, compartilhar, fazer isso. Vou achar um bom lugar pra gente fazer esse processo que baixou aqui como download enquanto eu estava no meu coração. Para quem me envia perguntas sobre, às vezes tu vai perceber que nesse momento que tu vai para o teu coração, muitas são essas perguntas que chegam para mim, né? Nesse momento que tu vai para o teu coração, que tu silencia aquilo que tá te incomodando, ou uma situação que aconteceu que ficou desajustada. Nossa, agora eu peguei bem o sotaque lá do sul. Parece que ela amplia dentro de você e aquilo, e aí tu diz, mas eu tava meditando, porque aqueles pensamentos, pois vai sorrindo para aquilo, não briga com isso, né? Vai sorrindo, vai deixando ir, e aí tu vai ver que quanto mais tu fica em paz com essas situações, mais tu acessa esse estado de bem-aventurança dentro do teu coração. Eu digo que é mais ou menos assim, um dia que tá muito nublado, né, no céu, e aí tu vai fazendo esse processo de sorrir para essas nuvens, para tudo isso que tá nublado, e isso vai limpando, daqui um pouco tu acessa aquele céu azul, e isso é um estado de bem-aventurança que você acessa dentro de você. Então, pratica. Maria de Fátima colocou aqui, bom dia, adorei a meditação, que maravilha, começou desde cedo, fez desde o início, que bom, bem feliz. A Dilene está perguntando que horas eu comecei 7h30. 7h30 como combinado. 7h30 como combinado? Né? 7h30. A minha cabeça às vezes não me ajuda, mas 7h30. Foi o horário que eu combinei, né? 7h30. Nossa Senhora. Dilene, eu tô certa. Bom dia, Grace. Quem me ajuda nos horários? Realmente tem gente que tá certo quando diz que eu preciso de secretária para me ajudar nesses detalhes. Acredita que eu corri muito para conseguir estar aqui às 7h30. A Carmen também tá dizendo, todo mundo era às 8h. Meu Deus! O que a gente faz com a Morgana nessas horas? Foi a folga do final de semana que fez eu deletar 30 minutos da minha cabeça. Ai, meu Deus, como pode melhorar isso? Tá bom, então amanhã, 8h da manhã, fica até mais prático, fica mais fácil. E claro, foi a hora que eu botei realmente porque ia ficar mais... A Carmen tá dizendo que entrou por acaso às 7h30. A Regiane falou que quando viu, entrou. A Adilene disse que entrou em cima da meditação. Eu vi quando tu entrou. Eu não tinha começado a meditação, só tinha começado a falar, né? Então, hoje começou as aulas dos filhos, né? E eu fui levar eles na escola e eu não dei conta de levar o marido. Eu disse, dá um jeito de tu ir, porque hoje é o primeiro dia, eu tenho que ver quanto tempo eu levo. E eu tenho a live às 7h30, na cabeça tava 7h30. E eu disse, eu tenho que ir, voltar, chegar. Eu cheguei, era 7h20. Daí eu ajeitei aqui para começar a live direitinho. A Elisa entrou 7h30 direitinho, né, Elisa? Tu entrou 7h30. A Elisa foi a primeira, entrou por acaso também, maravilha. Tá bom, amanhã 8h, daí fica até mais fácil para mim. Interessante que ontem, para quem conhece ela, a Mari, ela já foi no retiro ano passado com a gente. A Mari é minha massoterapeuta e ela foi para conduzir uma atividade com massagem com as pessoas que foram para o retiro.
E ela ficou com o meu Shalom, que é o meu cachorrinho, né? E ontem, aí, como eu cheguei tarde, eu pedi pra ela ficar e hoje de manhã eu disse pra ela, olha, eu termino a live às 9 e aí às 9 eu vou aí. Claro, e aí eu fiquei pensando, nossa, o horário de eu terminar a live é às 9, nossa, eu tô ficando 1h30. Olha a minha cabeça, como às vezes não me ajuda, gente. Eu falo pra vocês, eu acesso às vezes as coisas do invisível, mas a parte prática, às vezes, se não tá tudo bem anotadinho, eu me confundo legal. Que bom, tá bom, foi tudo do jeito que precisava ser. Começamos às 7h30, eu passo um pouquinho das 8h30 se for necessário, e amanhã 8h, tá? Amanhã 8h. Dilene, qual é a nossa live de hoje? 49? Me ajuda, ou 48? Também esqueci, eu não consegui parar para olhar lá para ver quanto que nós estamos. Eu acho que tu sabe mais do que eu. Bom dia, Fábio. Fábio, tu achou a escova também, estava dentro da bolsa, né? Do travesseiro. A Fábio foi no retiro das mulheres, esqueceu o travesseiro. Hoje é 50! Ih, como pode melhorar? Nossa, que legal! Que legal, que legal, que bom, que bom. Hoje são 50 lives de manhã, maravilha. 50 lives, então, que estão correlacionadas, quem chega pela primeira vez, da leitura de um dos principais livros do Bert Hellinger, que é esse aqui, O Amor do Espírito. Que bom. Eba! Dilene disse que vai botar um 50 hoje no stories dela lá. Meu, tinha que ter feito uma make. Ah, mas eu botei um filtro. Olha só. Não tava abrindo a live de manhã. E daí fazia foto. Quando eu clicava para abrir a live, fazia foto. E aí deu certo com esse filtro aqui. Eu tava sem filtro. Que bom, botei um filtro, só não tô achando muito estranho esse bocão que faz nesse filtro aqui, não é minha boca isso. Mas tá bom, é um filtro bonitinho aí pro nosso encontro de 50. Esse filtro eu tô de bocão, é muito estranho, eu acho muito estranho, porque a boca fica... E tô com a coruja é o símbolo da sabedoria, e para quem gosta muito da Quintara, a Quintara ama coruja. Quando você vê uma coruja, dá de presente para ela, porque ela ama coruja, esse é o símbolo da sabedoria, né? Que a gente esteja sempre muito atenta, muito bem focada naquilo que a gente precisa fazer na nossa vida. A Fábio também ama as corujas. Fábio dormiu bem na terça-feira. A Fábio também esteve conosco no Constela Vida lá em Tijucas, que foi maravilhoso. A Val colocou aqui, a coruja é o símbolo da pedagogia, olha que maravilha, é o símbolo da sabedoria, né? E a pedagogia tá aí, a serviço disso. Vamos para a leitura, para a continuação um pouquinho, esse textinho é um pouquinho maior. Nós estamos lendo, para quem chegou agora, sobre relacionamento afetivo. Então vamos fazer a nossa... Olha só, eu falando aqui da Quintara, que legal. E eu recebi uma mensagem, lembra sempre que o meu WhatsApp mostra a mensagem no meu celular enquanto eu tô fazendo live aqui. Uma cliente minha que ontem queria muito atendimento, porque não tava bem, e ela tinha um atendimento ontem com a Quintara, só que a internet da Quintara não estava funcionando, ela me mandou mensagem, essa cliente, Morgana, a internet da Quintara não está funcionando, eu queria tanto atendimento contigo e a Quintara também não vai poder me atender, e agora ela botou Morgana, deu certo, a Quintara me atendeu e me esclareceu muitas coisas sobre a minha vida. Que bênção, que maravilha. A numerologia e a astrologia realmente são ferramentas sensacionais para trazer clareza sobre comportamentos que nós temos, sobre comportamentos que herdamos, sobre comportamentos que trazemos da jornada da alma e que a gente vem aqui lapidar e se melhorar e olhar para os recursos que a gente traz também,
que são as bênçãos daquilo que a gente já superou nessa jornada da alma e que facilitam com que a gente melhore os outros desafios, né? Então, vale muito a pena fazer para quem nunca fez. Ó, a Elisa tá dizendo que não sabia que ela gosta das corujas. Ela ama coruja. Quando eu fazia transpessoal com ela, sempre, faculdade, a pós-graduação da psico, né? Sempre que eu via corujas, eu dava de presente para ela. Eba! A Elia disse que tá de saída, que passou rapidinho e era para pegar a bênção dos ouvidos. É isso aí, pra gente ouvir muito bem. A Elisa disse que me conheceu através da Quintara, que maravilha. Eu sou muito grata que muitas pessoas vão para Quintara através de mim. E aí faz um trabalho bem bacana, né? Então vamos fazer a leitura agora rapidinho sobre esse subtítulo aqui, sobre essa parte sobre afetividade dos relacionamentos afetivos com o companheiro, a esposa e o marido, o namorado e a namorada, como deixar isso ainda melhor, né? O subtítulo agora chama A Equivalência. As ordens do amor entre o homem e a mulher são diferentes das ordens do amor entre pais e filhos. Por isso, a relação do casal sofre abalo e fica perturbada quando o casal transfere irrefletidamente para ela as ordens do relacionamento entre pais e filhos. Se, por exemplo, numa relação de casal, um parceiro busca no outro um amor incondicional, como uma criança busca em seus pais, ele espera receber do outro a mesma segurança que os pais dão a seus filhos. Isso provoca uma crise na relação, fazendo com que aquele de quem se esperou demais se retraia e se afaste. E com razão, pois ao se transferir para a relação de casal uma ordem própria da infância, comete-se uma injustiça para com o parceiro. Olha como isso é importante. Vocês perceberam essa leitura? Eu vou continuar lendo aqui e a gente vai conversar sobre isso. Presta atenção. Uma criança entende receber amor incondicional dos seus pais, né? Uma criança entende que vai receber tudo dos seus pais enquanto é pequeno, parece que ela não precisa fazer nada em troca, né? Numa relação de casal, se você entende dessa forma, você afasta seu parceiro. Quando, por exemplo, um dos parceiros diz ao outro: sem você não posso viver. Isso eu trabalho bastante nas terapias, porque eu escuto parceiros falando isso para as parceiras ou parceiras falando isso para os parceiros. Essa frase é destrutiva, ela é pesada demais. Sem você não posso viver. Ou, se você for embora, eu me mato. O outro precisa urgentemente se afastar, pois tal exigência entre adultos no mesmo nível hierárquico é inadmissível, é intolerável. Já uma criança pode dizer algo assim a seus pais, porque sem eles realmente ela não pode viver. Inversamente, se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, ele se arroga em relação a alguém que lhe é equiparado, direitos semelhantes aos dos pais em relação aos filhos. São pais que educam filhos. Quando uma mulher acha que precisa educar o seu marido, ou o seu marido acha que precisa educar, você está destruindo essa relação. E muitas vezes, por fora, a fala é: ai, mas eu só estou facilitando a vida do outro.
Agora, internamente, de pano de fundo, se eu vou investigar, a pessoa diz, realmente eu acho que o outro não tem capacidade de fazer. Se ele for fazer, ele vai fazer errado. Por isso que eu vou lá e faço no lugar dele, eu fico dizendo como é que ele deve fazer. Você está tratando o seu companheiro ou a sua companheira como uma criança. Se você trata alguém como uma criança, você não tem um relacionamento equivalente de homem e de mulher, de pessoas maduras. E esse é um dos principais fatores que destrói relacionamentos. Ou você espera demais que aquele companheiro te dê tudo, igual você esperou que seus pais te dessem, ou você tem o mecanismo de querer ficar fazendo para o outro porque você acha que o outro é uma criança. Isso destrói relacionamento. Continuando a leitura. Portanto, faz parte das ordens do amor na relação entre o homem e a mulher que ambos se reconheçam como iguais. Qualquer tentativa de se colocar diante do parceiro numa atitude de superioridade própria dos pais ou de dependência característica da criança restringe o fluxo do amor entre o casal e coloca em perigo a relação. Isso também se aplica ao equilíbrio entre o dar e o tomar. Na relação de pais e filhos, são os pais que dão e são os filhos que tomam. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre eles e seus pais é frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com seus pais, e quanto menos conseguem pagá-la, tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Presta atenção, como isso aqui é forte. Você se mantém cada vez mais vinculado ao seu pai, à sua mãe, por falta de gratidão. Quanto mais grato você é a tudo que você tomou dos seus pais, como eles te ofertaram, mais você pode ir para a vida com leveza, menos carregar sentimento de culpa, mais facilidade para fazer diferente você tem. Quanto mais ingrato você é, e isso é, menos você faz sucesso com a sua vida, menos estar a serviço à vida você fica, né? Porque quanto mais ingrato você é com seu pai e com a sua mãe, menos você é um instrumento da vida, de estar a serviço para a maior parte das pessoas e estar a serviço da qualidade da tua vida. Isso é muito forte. E aí a pessoa que não consegue aqui nessa relação não consegue ir para um casamento realmente. Deixa eu terminar de ler aqui, e aqui precisa tomar esse grande cuidado esse final de semana aí, que a gente fez 2 constelações bem fortes que me pediram em relação à profissão, e as 2 pessoas estavam com uma questão muito semelhante, que é a questão de os pais não terem tomado os seus pais. Então a pessoa me procura porque ainda não tá perdida em relação à profissão, e aí a gente vai ver que tá perdida porque tá perdida dentro da família, porque precisou se colocar como mãe da sua mãe, porque como a mãe não tomou a própria mãe, ou seja, a avó da minha cliente, a minha cliente se colocou no lugar da avó. Então, como ela está perdida no sistema dela, ela não se encontra na profissão também. Ah, Morgana, sempre que eu tô perdida na minha profissão, quer dizer que eu tô... Não, eu não falei isso, tá? Não coloca palavras que eu não disse. Eu disse que nessa situação que eu fiz as constelações, 2 casos muito semelhantes de mães que têm desafios com as suas mães, ou o pai com o seu pai, e isso reverberou com que a cliente
não tivesse ocupado o seu lugar no seu sistema e com isso ela está perdida nas suas profissões. Esse foi um caso. Tem outros casos que levam a pessoa a se sentir perdida e não se encontrar em nenhuma profissão. Mas como eu estou lendo sobre a gente entender que a gente está em dívida com os nossos pais, porque são eles que nos dão, quando você dá para os seus pais, quando você faz para os seus pais, isso tira o seu lugar, né? Quando você se coloca no lugar de educar os seus pais, você se colocou no lugar dos seus avós. Como é que você paga essa dívida em relação ao que você tomou dos seus pais? É cuidando muito bem dessa vida que você recebeu e se colocando a serviço dessa vida, facilitando a vida de outras pessoas, deixando esse planeta melhor do que quando você chegou, trazendo talvez netos para os seus pais e cuidando muito bem desses netos, porque assim você dá continuidade a essas vidas. Você dá presente para os seus pais? Sim, isso é uma das coisas que as pessoas me perguntam, mas eu não faço nada pelos meus pais? Sim, você faz por gratidão, você dá presentes para os seus pais, sim, mas não por achar que eles não têm capacidade. Você precisa perceber qual é o pano de fundo quando você está dando algo para os seus pais. Você está dando porque acha que eles não conseguem adquirir, não conseguem ter, ou você está dando porque você passou numa loja, viu uma camiseta de corujinha e sabe que ele gosta e vai lá e compra a camiseta e dá a camiseta, né? Tô brincando em relação a Quintara aqui, mas é algo semelhante a isso. Deixa eu terminar de ler o texto aqui. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que os vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Aqui eles saem... Passou um avião aqui na minha cabeça, tá? Por isso eu fiquei em silêncio. Eu vou voltar e ler, como eu fiquei dando explicação, talvez possa ter perdido a linha de raciocínio para você dessa continuidade, então eu vou voltar a ler lá no início. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre os filhos e os pais é frustrada. O desnível vai continuar. Os pais vieram primeiro, então eles são maiores, eles vieram antes. Se eu tentar ficar igual, por isso no Constela Vida, eu falei para as pessoas, você não olha assim para os seus pais, você olha assim. Os meus olhos devem ter ficado para cima aqui para vocês, né? Eu tenho que olhar a minha mãe para cima, porque a minha mãe veio primeiro, a vida veio através dela para mim. Se eu olhar assim para minha mãe, eu estou olhando para baixo, eu estou achando que a minha mãe é uma criança. Se eu estou olhando assim, eu estou achando que ela é igual a mim, ela está acima de mim. Eu olho, quando eu imagino que eu vou olhar para minha mãe, eu olho para cima. Isso é linguagem corporal. Isso é sabedoria de vida. Eu não posso equiparar a minha mãe a mim. Quando eu tento fazer isso, isso é frustrante. O que eu preciso fazer para me manter na vida é realmente reconhecer que ela chegou antes e ser grata por essa vida que eu recebi. Isso faz com que libere aquilo que as pessoas falam de cordão umbilical, que a pessoa tá lá codependente dos pais até hoje, por ingratidão, por achar que ainda os pais deram um pouco, né? Então, aqui vai falar desses dois movimentos, e eu vou ler agora para ficar um pouquinho em silêncio e parar de dar as minhas explicações. Toda tentativa dos filhos de aplainar o desnível existente entre eles e seus pais vai ser frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com seus pais, e quanto menos conseguem pagá-la, tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que os vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Se um dos parceiros der ao outro como um pai ou uma mãe dá a uma criança, por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento,
Aquele que recebeu tanto já não pode equiparar-se ao doador. Embora permaneça obrigado a agradecer-lhe, geralmente o deixará quando se formar. Só poderá equiparar-se novamente ao parceiro e permanecer com ele quando o compensar plenamente, tanto pelas despesas quanto pelo esforço. Aqui dá um exemplo final. Então, assim, muitas vezes eu escuto que a pessoa saiu, as mulheres saem de casa e casam com o primeiro homem que aparece porque elas não aguentam o pai e a mãe. E aí o que elas fazem? Elas vão para esse casamento como uma criança que espera receber algo desse homem para melhorar a sua vida. Isso é relação de casamento destrutiva. Pode ficar 40 anos casado, 50 anos casado? Fica, mas muitas vezes está tomando antidepressivo. Por quê? Porque não tomou a vida. Não tomou a vida lá dos seus pais ainda. Então a relação dentro desse casamento também é totalmente frustrante, porque o marido carrega a esposa como se fosse uma criança, muitas vezes até hoje. Então a pessoa quase que perdeu a oportunidade de ser feliz nessa existência, né? A gente consegue ser feliz se a gente toma com gratidão, se a gente sai da casa dos pais porque quer se ver livre desse vínculo que tem com eles e faz isso por arrogância. Isso pesa um monte no decorrer da vida, né? E aqui dá um exemplo no final, né? Você sai às vezes dessa relação com os pais, aonde você entende que os pais te deram pouco, por exemplo, saiu nova, não estudou, e aí você casa e o seu marido tem um pouco mais de condição e aí ele te oportuniza uma formação de uma profissão. Quando ele faz isso, ele toma o papel do pai, porque ele tá te dando muito. E aí sempre quem recebe demais numa relação que é para ser entre iguais, é tão pesado porque tu fica menor, é como se tu não conseguisse compensar, que é mais fácil fugir dessa relação e ir embora. E normalmente tu vai embora dizendo que tu recebeu pouco, que tu tá indo embora porque ele te deu a menos, ele devia ter te dado mais, e você sai falando mal dessa pessoa, desse companheiro. E a única forma de voltar a equiparar e essa relação ser favorável é se você conseguir compensar esse companheiro pelo dinheiro que ele investiu para você fazer a sua faculdade e o esforço que ele teve para isso. Então eu já atendi casos que aconteceram isso. E é um grande desafio para a mulher entender que ela recebeu muito, porque a profissão é algo que a gente herda dos pais, ou a gente corre atrás e banca a nossa faculdade. A gente toma o que os pais nos deram, a gente rala, trabalha e vai lá e paga uma faculdade. Quando a gente recebe isso do companheiro, isso é pesado. Então tome muita consciência. A gente precisa pagar sim, porque companheiro não é pai. Quando a gente separa isso, quando a gente começa a olhar para o companheiro assim, olho com olho, reto com reto, aqui na mesma linha, isso é bem favorável. Isso favorece com que tenha tesão na relação, tenha energia de pegação, de querer estar junto. Sempre que está no desnível, perde essa conexão. Fica a relação de irmãos, de pai e filho, e isso é muito destrutivo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. 8h40, então a gente já passou 10 minutinhos. Conta pra mim aí quem gostou do nosso bate-papo de hoje, se serviu. Comenta nos comentários, quem chegou só agora. Essa live vai ficar salva, você pode assistir depois, você pode compartilhar com alguém que você saiba aí que seria produtivo para essa pessoa ouvir essas histórias, né? Fazer essa meditação diária aí junto com a gente. E em breve eu vou compartilhar com vocês. A Paula tá dizendo que amou, que maravilha, bem feliz. A Tati está dizendo que sempre aprendendo, linda.
Em breve eu vou compartilhar com vocês o dia de se inscrever, que eu vou fazer. Eu pretendo organizar esse final de semana para o retiro de Páscoa, tá? Para a gente começar a compartilhar e divulgar, para a gente fazer um retiro bem lindo, bem abençoado, bem rico, bem cheio de pessoas lindas e maravilhosas para serem contribuição na vida. Então, em breve eu compartilho com você para ir em muitas famílias, né? A Dilene está dizendo aqui que são muitas reflexões importantes. Que bom. Beijo. Que a gente aprenda a ser cada vez mais grato pela vida recebida. Que a gente possa viver em paz, como borboletas, crescendo e voando por aí. Gratidão, gratidão. Beijo. Até amanhã, às 8 horas da manhã. 8 horas eu vou estar aqui. Beijo.